Cidades fantasmas. Um olhar assustador. Preparem-se para desvendar os mistérios e os arrepios de 10 cidades fantasmas ao redor do mundo. Lugares onde o tempo parou e o silêncio conta histórias. Pripyat, na Ucrânia, a sombra de Chernobyl. Nossa expedição começa em Pripyat, uma cidade marcada pela tragédia. Em 1986, o desastre de Chernobyl transformou esse lugar em um retrato assustador do que já foi um lar. A promessa de progresso deu lugar ao silêncio fantasmagórico de edifícios vazios, onde a vegetação luta para sobreviver. Body, Califórnia. Ecos da Corrida do Ouro. Esta cidade fantasma é um testemunho silencioso de uma era passada, onde sonhos de riqueza e prosperidade atraíam milhares de pessoas. Nos Estados Unidos, no coração do Velho Oeste, visitamos Body, uma cidade que um dia pulsou com a promessa de fortuna durante a Corrida do Ouro. Fundada em 1859, Body rapidamente se transformou de um pequeno acampamento de mineiros em uma próspera cidade com milhares de habitantes. Imaginem a energia vibrante que tomava conta dessas ruas, hoje desertas, onde outrora multidões de mineiros, comerciantes e famílias caminhavam, cheios de esperança e ambição. As ruas de Body eram repletas de vida, com salões, hotéis e lojas que atendiam a uma população em constante crescimento, com casas e lojas que parecem congeladas no tempo, preservando a arquitetura e o estilo de vida do século XIX. Cada edifício conta uma história, desde as modestas cabanas dos mineiros até as elegantes residências dos empresários bem-sucedidos. Como um cenário de filme de faroeste, a cidade, agora um parque histórico, oferece uma janela para o passado, permitindo que os visitantes caminhem pelas ruas e imaginem como era a vida durante a febre do ouro. Body é um lembrete poderoso da transitoriedade, da prosperidade e da resiliência do espírito humano. Hashima Island, Japão, a fortaleza submersa. Do outro lado do mundo, no Japão, encontramos Hashima Island, também conhecida como Gunkanjima, uma ilha que emerge do mar como um navio fantasma. No passado, um formigueiro humano dedicado à mineração de carvão, hoje um esqueleto de concreto sendo lentamente consumido pela natureza. Oradour-sur-Glane, França, a memória petrificada da guerra. Na França, a história toma forma em Oradour-sur-Glane, uma aldeia que carrega as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Este lugar, uma vez vibrante e cheio de vida, agora permanece como um testemunho silencioso da brutalidade e do sofrimento que a guerra pode trazer. O tempo parou em 1944, quando a brutalidade nazista calou para sempre as ruas dessa comunidade. Em 10 de junho daquele ano, as tropas nazistas invadiram a aldeia, resultando em um massacre que deixou marcas indeléveis. Carros enferrujados e relógios parados são testemunhas silenciosas de um passado doloroso, preservado como um memorial aos que se foram. Cada esquina, cada edifício em ruínas, conta uma história de vidas interrompidas e sonhos desfeitos. As ruas desertas e as casas destruídas são um lembrete constante da fragilidade da paz e da necessidade de lembrar para não repetir os erros do passado. Placas memoriais e os nomes das vítimas gravados nas paredes servem como um tributo eterno àqueles que perderam suas vidas. Este local não é apenas um memorial, mas também um poderoso símbolo de resistência e resiliência. Visitantes de todo o mundo vêm a Oradour-sur-Glane para prestar suas homenagens e refletir sobre as lições da história. A aldeia permanece como um lembrete solene da capacidade humana para a crueldade, mas também para a esperança e a renovação. Ao pôr do sol, a aldeia é banhada por uma luz suave, quase como se a natureza tentasse curar as feridas do passado.
Oradour-sur-Glane é um lugar onde o tempo parou, mas onde a memória continua viva, ensinando-nos a importância de nunca esquecer. Kolmanskop, Namíbia, engolida pelas areias do tempo. No sul da África, no coração do deserto da Namíbia, encontramos Kolmanskop, uma cidade que sucumbiu à fúria do tempo e da areia. Esta cidade fantasma, outrora próspera, agora repousa em silêncio, envolta em mistério e nostalgia. No início do século XX, a promessa de diamantes atraiu milhares de pessoas, transformando Kolmanskop em um centro de riqueza e prosperidade. As ruas fervilhavam de vida e as casas eram luxuosas, refletindo a opulência da época. Mas a riqueza, como a areia, escorreu pelos dedos. A corrida do diamante foi breve, e a cidade que uma vez brilhou com promessas de fortuna começou a desvanecer. As pessoas partiram, deixando para trás suas esperanças e sonhos, deixando para trás um cenário surreal de casas sendo engolidas pelo deserto. As dunas de areia invadiram as construções, preenchendo salas e corredores, criando um espetáculo visual único. Hoje, Kolmanskop é um testemunho silencioso da impermanência da riqueza e do poder implacável da natureza. Caminhar por suas ruas desertas é como viajar no tempo. Cada edifício, cada grão de areia, conta uma história de ambição e abandono. Turistas e fotógrafos de todo o mundo vêm para capturar a beleza melancólica deste lugar, onde o passado e o presente se encontram em um abraço silencioso. Ao pôr do sol, Kolmanskop se transforma em um cenário dourado, onde as sombras das dunas dançam com a luz, criando uma atmosfera mágica e etérea. É um lembrete poderoso de que, apesar da passagem do tempo, a beleza pode ser encontrada até mesmo nas ruínas. Craco, Itália. A cidade medieval suspensa no tempo. Na Itália, a cidade medieval de Craco se ergue no topo de uma colina, como um cenário de filme. Abandonada na década de 1960 devido a deslizamentos de terra, Craco é um labirinto de ruas estreitas e casas vazias, um lugar onde o silêncio só é quebrado pelo vento. Pyramiden, Noruega. Um fantasma soviético no Ártico. No Ártico gelado, encontramos Pyramiden, uma cidade mineira soviética abandonada. Imaginem o que seria viver no topo do mundo, em uma comunidade utópica que acabou se tornando um museu a céu aberto da era soviética, com seus bustos de Lenin e suas mensagens de propaganda congeladas no tempo. Kayaköy, Turquia. O eco silencioso da troca de populações. Kayaköy, na Turquia, é um lembrete silencioso das complexidades da história. Outrora uma vibrante comunidade grega, foi abandonada em 1923 após a Guerra Greco-Turca. As casas de pedra, agora vazias, contam histórias de um passado multicultural, enquanto a natureza lentamente recupera o que já foi seu. Humberstone, Chile. O legado esquecido do salitre. No Chile, no deserto do Atacama, as ruínas de Humberstone contam a história da ascensão e queda da indústria do salitre. No início do século XX, a cidade prosperou, mas com a invenção de substitutos sintéticos, o destino de Humberstone foi selado, deixando para trás um cemitério de casas e fábricas. Centralia, Estados Unidos, a cidade consumida pelo fogo interno. Centralia, na Pensilvânia, é um exemplo assustador do poder da natureza. Um incêndio subterrâneo, iniciado em 1962, continua a queimar até hoje, transformando a cidade em uma terra devastada. Imaginem uma cidade onde o chão pode ceder a seus pés a qualquer momento, um lembrete constante da força indomável da natureza. E assim termina nossa jornada por essas cidades fantasmas. Lugares que nos lembram da passagem do tempo
da fragilidade da vida e do poder implacável da natureza. Se você se arrepiou com essas histórias, não deixe de se inscrever no canal para mais aventuras.